nessa live, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre atraso do desenvolvimento motor e plagiocefalias posicionais, certinho? Eu acho que é um tema assim que qualquer fisioterapeuta que trabalha com pediatria, independente da área, se é respiratória, se é neurofuncional, se é ortopedia, qualquer área, todo fisioterapeuta que trabalha com pediatria precisa entender mais sobre o que a gente vai conversar aqui hoje, tá? É essencial. E se você é um fisioterapeuta que quer entrar nesse mundo, eu acho que independente de qual área você escolha, para você se especializar, eu acho que necessariamente você também precisa conhecer esse aqui. Isso aqui deveria ser base para qualquer fisioterapeuta que quer entrar nesse mundo, tá certo? Então vai ser uma live bem legal. Separei até um artigo aqui que eu li aqui hoje e aí a gente vai discutir um pouquinho, vai ser uma aula show de bola, tá certo? Então vamos lá, bora começar. O pessoal falou bem assim, tava preocupado porque atrasou 2 minutos, eu vi aqui. Aí você colocou. Ai, tive problemas técnicos, galera. Tava resolvendo aqui, mas graças a Deus deu certo, certo? Então vamos lá. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta, reconhecido por tratar o paciente pediátrico em até 4 atendimentos, e eu sou criador do método TEMAP, que é o meu método de terapia manual avançada pediátrica, onde eu ajudo fisioterapeutas, ensino fisioterapeutas a tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos. Disfunções como torcicolo congênito, assimetrias cranianas, atraso do desenvolvimento motor, questões viscerais, enfim, existe um mundo aí de possibilidades que eu e você, fisioterapeuta, conseguimos tratar com a terapia manual. Então eu ensino você a tratar essas disfunções em até 4 atendimentos e se tornar uma referência na pediatria, certinho? E se você não sabe, vai ficar sabendo agora que no dia 31 agora de março até o dia 6 de janeiro, fevereiro, março, abril, né? Do dia 31 de março ao dia 6 de abril, eu vou fazer um curso gratuito online, a nova era da fisioterapia pediátrica, onde serão 4 dias intensos, 4 aulas incríveis, onde eu vou te dar todo o passo a passo para você também conseguir ter esses resultados e conseguir tratar o seu paciente em até 4 atendimentos para se tornar uma referência. Lá você vai aprender a avaliar as assimetrias cranianas, a tratar, tem técnica mesmo, não é só balela de ia, não. Tem mão na massa, tem técnica, tem prática, tem raciocínio clínico, tá? Então, assim, realmente vai ser um divisor de águas na vida de qualquer profissional que participar. No link da minha bio, você clica lá, se cadastra, coloca seu e-mail, coloca seu telefone, entra no grupo do WhatsApp, na comunidade exclusiva lá do curso, porque é por lá que nossa comunicação é feita, tá bom? E lá também vai ter um presentinho esperando por vocês. Eu criei lá um PDF incrível que tem tudo aí para você tomar a melhor decisão clínica, um fluxograma de decisão clínica no tratamento das assimetrias cranianas, tudo baseado na literatura científica. Esse material é exclusivo para quem se inscrever lá na Nova Era e a gente vai usar esse material na nossa primeira aula, tá bom? Então tem esse presentinho lá para vocês, quem se inscrever. Tá lá na descrição do grupo, tá bom? Certinho, gente? Então, ó, vamos embora, bora começar a nossa aula, tá? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Sobre a relação entre assimetria craniana e alteração do desenvolvimento motor. Primeiramente, você precisa entender que quando a gente fala de assimetria craniana, não é só um tipo de assimetria craniana, tá, físio? Existe, gente, tipos de assimetrias cranianas. Existem classificações de assimetria craniana, tá? E existe também tipos de assimetria. Existe o que a gente chama de assimetrias cranianas patológicas e existe o que a gente chama de assimetrias cranianas posicionais. O que isso quer dizer? Assimetria craniana patológica, o teu paciente ele tem uma doença, certo? Ele por algum motivo aconteceu ali ainda no período gestacional, ele fechou uma sutura precocemente, certo? Sutura é a junção aqui entre dois ossos. Então,
no bebê, ó, tô mostrando bem de perto para vocês verem. No bebê, ele precisa necessariamente, as suturas necessariamente precisam ser todas, ó, separadas, certo? Então, não é junta que nem esse meu modelo aqui, tá? Precisa ser separada. Quando isso fecha antes do tempo, o teu paciente, ele vai ter uma patologia. Ele vai ter um fechamento precoce de sutura, ele vai ter uma cranioestenose e uma crâniosinostose. É mais ou menos assim que a nomenclatura acontece. Dentro dessas assimetrias sinostóticas, que a gente chama, que é um fechamento precoce de sutura, existem classificações, tá? Existem tipos diferentes de assimetria. Então, o teu paciente, por exemplo, ele pode ter uma plagiocefalia, uma trigonocefalia, que é quando essa sutura aqui metópica, ela fecha antes do tempo. Então, você literalmente enxerga uma região pontiaguda. O crânio do teu paciente, ele fica triangular, fica nesse formato aqui, certo? Então, literalmente isso pode acontecer com o teu paciente. O teu paciente, ele pode ter uma dolicocefalia, na verdade uma escafocefalia, tá? Que é um fechamento precoce dessa sutura aqui sagital, ó, dessa sutura aqui sagital. E dentro das assimetrias cranianas, essa classificação das cranioestenoses, as patológicas, as sinostóticas, vão existir as posicionais. Aí, meu querido e minha querida, as posicionais, quem manda somos nós, tá? O profissional mais qualificado para tratar qualquer tipo de assimetria craniana posicional somos nós fisioterapeutas. Somos nós fisioterapeutas por muitos motivos, vocês vão entender eles aqui. O primeiro deles é que só nós temos o respaldo de aplicar terapia manual no nosso paciente. Então, graças a Deus, é o fisioterapeuta que tem respaldo científico, é o fisioterapeuta que tem conhecimento técnico, é fisioterapeuta que tem prática manual desde a formação lá da faculdade. Todo o nosso trabalho é com técnica manual, né? Então, literalmente a fisioterapia gira em torno da terapia manual. Se a gente fala de terapia manual, a gente fala de quase todas as áreas. Até se tu trabalha com respiratória, por exemplo, no UTI, você às vezes aplica terapia manual no seu paciente, né? Se você trabalha com respiratória pediátrico, você aplica terapia manual para mobilizar a secreção, tá? Tudo isso são técnicas da terapia manual. E quando a gente fala de posicionais, somos nós, o fisioterapeuta que tem know-how para aplicar terapia manual no paciente. Então, é a terapia manual, junto com o nosso raciocínio, que a gente consegue tratar esse tipo de assimetria. Por vários motivos, a gente vai entender um pouquinho deles aqui. Ó, teve uma pergunta bem legal aqui, tá? Quem é que determina se é posicional ou patológica? Segura um pouquinho que eu respondo essa pergunta no final, tá certo? Pra gente não quebrar a nossa linha de raciocínio. Então, a terapia manual, ela é a fisioterapia com terapia manual, e isso já está descrito na literatura. Ela é o padrão ouro no tratamento das assimetrias cranianas. Olha que maravilha. Independente do grau da assimetria que o teu paciente apresente. Inclusive, se o teu paciente ele necessita de uso de órtese craniana. Mesmo que a órtese craniana seja indicada para o teu paciente, a terapia manual precisa estar em conjunto, porque a gente consegue acelerar esse processo de remodelação craniana quando a gente aplica as técnicas da terapia manual, certo? Sem elas, o tratamento ele se torna um pouco moroso, demora muito mais para acontecer. Então, ela é essencial. Nas posicionais, nós, fisioterapeutas, somos essenciais no tratamento e na evolução do nosso paciente, tá? Então, elas também podem ser classificadas como uma plagiocefalia, uma dolicocefalia ou uma braquicefalia. Basicamente, são essas as mais clássicas que chegam no nosso consultório. Cada assimetria é única, cada assimetria tem um jeito de ser tratada.
Cada assimetria tem uma orientação que precisa ser feita para a família. Cada assimetria tem um jeito que esse paciente precisa, por exemplo, dormir em casa, que a gente chama isso de reposicionamento terapêutico, tá? Então, isso tudo faz parte além das técnicas que a gente aplica, também faz parte da reeducação da família. Então, você reeduca essa família para você conseguir acelerar os resultados e conseguir reverter esse quadro, tá? Então, isso é muito importante vocês entenderem sobre isso, porque para vocês verem o poder que nós temos na nossa mão, gente. A chance que a gente tem na nossa mão. E não só isso, mas o mercado que existe aí para o fisioterapeuta se tornar um especialista nessa área. Nos últimos 10 anos, já saiu a própria Academia Americana de Pediatria, constatou que depois da resolução lá de 94, onde o paciente ele precisaria dormir de barriguinha para cima para evitar os casos de morte súbita, teve um aumento de 600% das assimetrias cranianas, principalmente do tipo do plagiocefalia, que é a mais comum de chegar no nosso consultório. Então, existe esse mercado muito enorme, gigantesco, e que ainda não tem profissionais qualificados e, de fato, especialistas na área, certo? De fato, profissionais que entendam sobre o mecanismo da disfunção, que entendam como é que essas assimetrias acontecem, o porquê elas acontecem, quais são esses fatores de risco, como é que a gente pode ajudar esse público, quais são as técnicas, sabe? Então, não existe profissionais, porque, teoricamente, para nós fisioterapeutas, ainda é algo novo. Não é algo novo, gente. As assimetrias sempre existiu e sempre vão existir. Mas ela caiu agora de paraquedas no colo da fisioterapia. E você precisa estar preparado para esse público. Você precisa, na verdade, abraçar essa oportunidade, certo? De se tornar um especialista, se tornar uma referência no assunto. Então, o primeiro passo é a gente entender sobre isso, porque mercado não falta, tá? Pacientes não faltam com assimetria. Famílias, eu recebo mensagens aqui no Instagram o tempo inteiro de mães desesperadas. Doutor, você tem um aluno, eu moro em Roraima, eu moro em Macapá, eu moro no Rio de Janeiro, eu moro em Brasília. Você tem algum aluno com seu método? Porque eu já levei meu filho no osteopata, meu filho já fez 20 sessões de fisioterapia, ainda tem torcicolo, ainda tem assimetria craniana, eu não estou vendo evolução. O tempo todo eu recebo esse tipo de mensagem, certo? Por quê? Porque os profissionais não estão qualificados, certo? Caiu de paraquedas isso na nossa mão. O nível de consciência dessas famílias já estão gigantescas, já está gigantesco. E eles estão cada vez mais chegando nos nossos consultórios sem prescrição de ninguém, sem encaminhamento de nenhum outro profissional, certo? Então, a gente precisa dominar o conhecimento para conseguir ajudar essas famílias, tá? Então, é isso que vocês estão fazendo aqui todo dia. Então, entendam que existem esses diferentes tipos de assimetria craniana e quando a gente fala da plagiocefalia, por exemplo, existe causas específicas, tá? Existem fatores de risco que podem vir já lá desde o período gestacional. Inclusive, a gente vai aprofundar muito sobre isso no nosso evento, no nosso curso gratuito que começa no dia 31. Esses fatores de risco. O porquê um bebê tão novinho, ele já apresenta essa disfunção. Ele já apresenta um torcicolo. A gente vai destrinchar tudo isso no nosso curso A Nova Era da Fisioterapia Pediátrica, certo? Na segunda aula a gente vai aprofundar sobre esse tema lá. Inclusive, se você não se inscreveu ainda, comenta pediatria aqui para você receber o link e garantir sua vaga aí, tá bom? Então, uma das principais causas do paciente apresentar uma plagicefalia é ele ter um torcicolo congênito, certo? Ou um torcicolo congênito ou disfunções cervicais. São duas coisas completamente diferentes, certo? São duas coisas distintas. As duas vão alterar essa mobilidade cervical, tá? Porém, são duas alterações completamente diferentes,
mas as duas vão alterar esse movimento cervical e essas duas podem sim causar assimetria no paciente. A assimetria craniana, tá? Inclusive a gente vai também, é um tema que a gente vai se aprofundar muito lá no nosso evento, lá no nosso curso gratuito sobre essas disfunções. E uma das principais causas é o paciente, por exemplo, apresentar, e hoje a gente vai falar de disfunção, porque esse artigo aqui que eu trouxe para a gente discutir junto, fala sobre isso. Então, o paciente ele pode apresentar uma disfunção de mobilidade na região cervical, certo? Disfunção de mobilidade pode vir de qualquer estrutura. Então, estruturas longe da cervical, às vezes o teu paciente ele precisa ser tratado lá na pelve, gente. Mas é a cervical que está sendo aí alterada. É a mobilidade da cervical que está sendo alterada. Então, disfunções de estruturas longe dessa região cervical, elas podem fazer com que o teu paciente apresente essa alteração postural no teu consultório. Então, o teu paciente ele vai ter uma restrição de mobilidade, ó, ele vai ter uma restrição de mobilidade, ele não vai conseguir rodar a cabeça para os dois lados e ele vai ter um excesso de pressão em um ponto específico do crânio, tá? E aí o que é que a gente precisa entender? O crânio do paciente ele é completamente diferente do nosso crânio. O crânio do paciente pediátrico, gente, ó, é um crânio que vem todo aberto, está todo aberto, precisa estar aberto. Por vários motivos, mas um deles é acompanhar esse crescimento cerebral. Certo? E aí o que é que acontece? Se o crânio do teu paciente ele é completamente aberto, se o crânio do teu paciente nesses primeiros meses de vida, principalmente nesses 6 primeiros, é aquele momento que esse crânio dá um boom aí de crescimento, ele cresce absurdamente muito rápido. Bora raciocinar comigo. Se teu paciente ele tem uma disfunção, que ele vai limitar esse movimento cervical. Então, o teu paciente possivelmente, por exemplo, um exemplo básico, ele só consegue olhar para o lado esquerdo, ele tem uma limitação de olhar para o lado direito. Então, o tempo inteiro esse teu paciente vai ficar recebendo essa carga excessiva nesse ponto único aqui do crânio. Tá? E o crânio ele cresce sentido antero-posterior, látero-lateral. Os ossos estão todos abertos para acompanhar esse crescimento. Vocês acham que esse ponto que está sempre em contato com a superfície rígida do colchão, do bebê conforto, do carrinho, enfim, do que for, ele vai conseguir crescer igual esse lado aqui? Me respondam. Me respondam. Perfeito. Gil colocou aí não. Exatamente. Não vai conseguir crescer igual ao outro lado. Tá? Por quê? Porque o paciente ele tem limitação de movimento. Disfunção no teu paciente causa limitação de movimento. Certo? E essa limitação de movimento, ela pode estar relacionada com muitas consequências no teu paciente. Falando especificamente aqui agora, ela é uma das principais causas da assimetria craniana, tá? Porque essa cabeça está crescendo muito rápido e o teu paciente não consegue distribuir essa pressão. O teu paciente ele precisa ter a capacidade de mudar o ângulo, fazer essas rotações cervicais para distribuir essa pressão no crânio e aí essa cabeça conseguir crescer de forma simétrica, ou seja, igual para os dois lados. Tá? Isso é necessário. Só que, gente, 16% dos pacientes, ou seja, a cada 6, um paciente nasce com torcicolo ou disfunção cervical, que vai limitar. É muito. Você tem noção que a cada 6, um tem limitação cervical? A gente vai falar inclusive sobre isso na nossa aula 2
esses fatores de risco. Por que isso é muito frequente? Isso é essencial, porque você vai fazer perguntas específicas depois que você tiver esse conhecimento para as famílias, e aí você, meu Deus, então é por isso que ele está apresentando isso aqui, sabe? Então, para você, físico, que acha que sua avaliação começa quando o paciente chega no seu consultório, você vai lá ver padrão motor, aplicar escala, bererê e barará, não. Um raciocínio mais profundo que gera resultado e que faz a gente se destacar no mercado é entender desde o período gestacional. Porque o BO já pode ter começado desde lá, certo? Na aula 2 a gente vai falar muito sobre isso. Destrinchar esses fatores de risco para vocês, saber fazer as perguntas corretas para as famílias, tá? Então, essa alteração de mobilidade vai limitar esses movimentos cervicais e esse paciente vai receber essa pressão excessiva que vai causar aí essa assimetria craniana, tá? E aí, das assimetrias cranianas, a gente está falando especificamente aqui da plagiocefalia. Existe abraque, existe adólico, mas catalogado, trazido na literatura, observado o que foi observado pelos estudiosos e que a gente pode afirmar que o paciente tem muitas consequências se não tratar uma assimetria craniana, eu estou falando especificamente da plagiocefalia, certo? Abraque, adólico, pelo entendimento que a gente tem da formação do crânio, da biomecânica desses ossos, de como é que esse crânio se desenvolve, a gente realmente sabe que de fato pode sim uma braquicefalia, por exemplo, fazer com que a mandíbula do paciente cresça demais e ele precise futuramente de um ortognático, que é uma linha de raciocínio que a gente tem. Mas catalogado na literatura que identificou problemas são em pacientes que têm plagiocefalias, tá? E elas podem causar, gente, muitas alterações no teu paciente. Por exemplo, uma oclusão dentária, certo? É uma das consequências do paciente que tem uma plagiocefalia não tratada. Por quê? Porque os ossos é um grande quebra-cabeça, certo? Tudo se encaixa, precisa se encaixar perfeitamente. Se teu paciente tem uma plagiocefalia, o principal osso envolvido nessa disfunção é esse aqui, certo? O occipital. O occipital literalmente vai ser empurrado para frente. Quando ele é empurrado para frente, ele está conectado com quem? Temporal. Temporal é onde nossa mandíbula se encaixa. Se ele é empurrado para frente, a mandíbula vai fazer isso. Frente e vira. Má oclusão. Mordida cruzada, por exemplo. E isso já tem catalogado na literatura. Já tem artigos, por exemplo, falando que pacientes que têm uma plagiocefalia posicional são pacientes que futuramente vão precisar de mais tratamentos ortodônticos por conta dessa rotação dessa base de crânio. Essa região aqui. Então, essa rotação de base de crânio empurra essas estruturas, causa essa mordida cruzada, má oclusão. Tá fazendo sentido na cabeça de vocês? Me contem. Então, isso já foi descrito na literatura. Outra coisa também que pode influenciar e ter uma consequência no teu paciente pediátrico que tem uma assimetria do tipo plagiocefalia é uma otite de repetição. Olha que interessante, certo? Por que, gente, uma otite de repetição? Bora raciocinar, certo? Se tu pega um paciente e tu vê ele assim de frente, aqui são os canais auditivos. Eles estão aqui nesse sentido, certo? Quando o paciente ele tem uma plagiocefalia que é classificada, por exemplo, como moderada, severa, muito severa, isso é essencial na sua prática clínica. Inclusive, é esse o nosso tema da primeira aula. Vocês vão aprender a fazer uma craniometria. Gente, mesmo que você não tenha um craniômetro, na aula 1 você já vai sair sabendo dessa aula avaliar e usar esse instrumento aqui, que é para você avaliar as assimetrias cranianas do teu paciente, principalmente essa plagiocefalia, certo?
Então, ela é imprescindível a gente ter esses dados, até a gente ter esses índices, porque isso vai dar uma classificação dessa assimetria. Então, a gente entende que, de acordo com a literatura, o que foi mapeado, assimetrias que são consideradas mais severas, moderadas, severas e muito severas, são os tipos de assimetria que o paciente tem um alto risco de desenvolver essas consequências se ela não for tratada, tá? Então, essa mordida cruzada, por exemplo, essa má oclusão dentária, tá? É uma consequência, e esse canal auditivo. Então, imagina que o canal auditivo ele tá aqui nesse sentido, ó. Quando o teu paciente tem uma plagicefalia classificada de moderada para cima, isso vai ser apresentado também na face. Ou seja, a alteração desse teu paciente está sendo tão grande, tá? Que isso começou a chegar na face. Então, começou aqui na região posterior, só que ela está tão grande, tão grave, que a gente já vê repercussão na face também. Então, o temporal é onde está o canal auditivo, ele literalmente, nesses tipos de assimetria, ele vai ser empurrado para frente. Então, quando ele é empurrado para frente, a gente muda a posição do canal auditivo. Um fica mais anterior do que o outro. A gente vai mudar a anatomia dessa estrutura lá intracraniano. E isso vai prejudicar, por exemplo, a drenagem desse líquido. Vai ser mais fácil o teu paciente acumular secreção no canal auditivo. Se for um paciente que tem refluxo, por exemplo, gofa muito, vai ser um paciente que tem um risco maior de desenvolver otite de repetição, porque vai acumular líquido. Mudou a anatomia e dificultou a drenagem desses líquidos por conta dessa assimetria não tratada. Olha que loucura. Certo? Olha que loucura. Então, entende que se você é um fisioterapeuta que quer trabalhar com pediatria, você precisa ter esse conhecimento. Se você é um fisioterapeuta que já trabalha com pediatria, você precisa ter esse conhecimento. Porque isso faz a diferença na nossa prática clínica. Tanto para a gente tratar e encontrar a causa do problema, mas também para a gente encaminhar para um paciente, para um profissional. A gente ter conhecimento daquilo, tá? Então isso é essencial. Então otite de repetição pode ser uma consequência do atraso dessas assimetrias, tá? Do tipo plagicefalia. Estrabismo, já tem estudos desde a década de 70 falando sobre pacientes que apresentam estrabismo que têm uma plagicefalia posicional. Todas as inervações que controlam essa questão aqui, essa atividade ocular, ela passa entre ossos, principalmente, por exemplo, um ossinho esfenoide que a gente tem lá no meio da cabeça, que ele entra muito em alteração também. Então, se essa assimetria foi tão grave ao ponto de chegar na face e mudar, por exemplo, uma testa, um olho ficar mais alto do que outro ou maior do que o outro, uma asa do nariz diferente da outra, mordida cruzada, uma orelha diferente da outra, não tenha dúvida que lá dentro também está tudo alterado, fora do lugar, tá? Inclusive eu vou trazer imagens de exames, tomografia, ressonância magnética de paciente com plagicefalia posicional lá na nossa primeira aula para vocês entenderem sobre as consequências, tá? Tá bem legal essa aula. Mais uma vez, se você não está inscrito ainda, pelo amor de Deus, criatura, não perde tempo, tá? Comenta aqui pediatria para você receber o link aí de inscrição e garantir sua vaga, certo? E você também recebeu o seu presente, que é o fluxograma para você tomar a melhor decisão clínica no tratamento dessas assimetrias, tudo baseado em literatura. A gente vai estudar junto isso, você já vai sair de lá sabendo avaliar as assimetrias, a plagiocefalia com o craniômetro, ó, mesmo que você não tenha um, certo? É esse aparelhinho aqui que a gente usa para avaliar. Mesmo que você não tenha ainda seu craniômetro, tá? Mesmo que não tenha, você vai sair dessa aula sabendo usar, tá bom? Pega teu presente que tá lá na descrição da comunidade, imprime, deixa guardadinho que na primeira aula a gente vai usar junto. Então você já vai saber avaliar
E com esse fluxograma, esse presente que eu deixei para você, você vai saber tomar a melhor decisão clínica. Qual é o tratamento que tu vai fazer para esse paciente de acordo com o grau dessa assimetria que tu aprendeu a avaliar e com a idade do paciente, tá? Então tá assim, ó, uma aula fantástica. Comenta aí. Lembrando que esse curso não é para estudante de fisioterapia, porque a gente precisa de um conhecimento prévio para adquirir, para absorver o conteúdo de lá. E lembrando também que não é para papai e mamãe de pacientes. Eu sei que tem muito pai e mãe que me segue aqui, que está aflito, que o filho tem assimetria, que queria que eu atendesse na cidade deles, tá? Minha forma de ajudar vocês é ensinando o que eu estou ensinando aqui para os profissionais, que é para cada vez mais fisioterapeutas se capacitarem e conseguir gerar resultado no filho de vocês, tá bom? Então o curso não é para vocês, porque a gente só vai falar coisas técnicas lá. E as técnicas que eu vou ensinar de tratamento é exclusivo do fisioterapeuta. Então só o fisioterapeuta pode aplicar. Vocês não vão conseguir aprender para aplicar no filho de vocês não, beleza? Então fiquem ligados nisso aí, tá? Então, ó, estrabismo também pode ser essa alteração aí relacionada com essa alteração, né? A assimetria craniana do tipo plagicefalia, tá? E o atraso do desenvolvimento motor. Olha que interessante. Então, quando começou a ter esse boom dessas assimetrias cranianas, as pessoas ficaram sem entender se aquilo ali de fato trazia um problema para o paciente ou não. Na verdade, para vocês terem noção, sempre existiu. Pergunta à avó de vocês. Pelo menos aqui no Nordeste, era de praxe. Os avós, quando a filha deles tem filho, a primeira coisa que ela fala, bota uma cuiazinha na cabeça, uma fraldinha, uma rodilhazinha, que é para essa cabeça não amassar, tá? Então, ou seja, existia assimetria desde sempre. Só que todo mundo achava que isso não trazia prejuízo funcional para o paciente. E, de fato, até pouco tempo atrás, não tinha nada falando sobre isso. Então, de uns 10 anos para cá, teve esse boom. E aí começou-se a observar todas essas consequências que eu falei para vocês. E uma delas é o atraso do desenvolvimento motor também, tá? E aí eu vou puxar um pouquinho aqui do raciocínio para vocês entenderem como é que as coisas funcionam. Porque eu não gosto de dar o peixe para vocês, não, tá? Eu gosto de ensinar vocês a pescarem, a vocês criarem raciocínio clínico. Para qualquer paciente que chegar aí no consultório de vocês saberem já o que fazer. Então, teve algumas revisões sistemáticas que viu-se que existe uma correlação positiva, né, entre plagiocefalia posicional e atraso do desenvolvimento motor. Então, eles começaram a observar que muitos pacientes que tinham atraso do desenvolvimento motor, quando eles iam avaliar, apresentavam assimetria craniana. Então, a gente concluiu que sim, a assimetria craniana ela pode gerar atrasos no paciente, atrasos no desenvolvimento motor, certo? E outros estudos mostraram um segundo atraso mais comum, que foi o atraso da fala. Então, além de tudo isso que eu falei para vocês, dessas alterações, da maloclusão, da otite de repetição, do estrabismo, o atraso do desenvolvimento motor e o atraso de fala também está relacionada com a assimetria craniana do tipo plagicefalia. Ou seja, além de trazer todos esses prejuízos, o que o fisioterapeuta pediátrico mais atende de uma forma geral, que é a relação do desenvolvimento motor, também tem relação com a assimetria craniana. Então, aquilo que eu falei no início da nossa aula, por isso que todo fisioterapeuta pediátrico precisa tratar. Saber avaliar, saber enxergar essas assimetrias cranianas, certo? Então, por quê? Porque tem uma correlação direta. Letícia disse que a página tá fora do ar. Letícia, faz o seguinte, mais alguém, gente, tá aparecendo aí essa página fora do ar? Sai e tenta entrar de novo, Letícia, por favor, para ver se você consegue. Se não, me manda um oi no WhatsApp, fala, sou Letícia, não consegui me inscrever, que aí minha equipe vai organizar para você, tá? Mandar o link correto. Certinho? Então, existe esse atraso do desenvolvimento motor e também da fala, tá?
Aí, é muito interessante a gente parar um pouquinho para raciocinar e entender sobre isso. Beleza, as assimetrias cranianas elas podem sim causar um atraso do desenvolvimento motor, mas a gente precisa entender também que as disfunções, lembra que eu falei? As disfunções cervicais, elas também podem atrasar o desenvolvimento motor. Inclusive é o que traz isso aqui no artigo. E aí eu grifei umas coisinhas aqui, ó, pra gente ler junto e a gente raciocinar um pouco, tá? Se vocês quiserem depois esse artigo, eu mando lá na comunidade, beleza? Que vocês estão inscritos. Deixa eu ver aqui a parte que eu... Ó que interessante, tá? Aí ele fala sobre o torcicolo. Ó, assimetrias em recém-nascidos é um problema bem conhecido, muitas vezes considerado benigno e que desaparece espontaneamente se deixado sozinho por um tempo suficiente. Pode ser verdade que temos que ser pacientes nos primeiros dias e semanas. Depois de passar pelo canal de parto, demora a ter um realinhamento dos ossos do crânio, que ficam assimétricos, vai ter uma reabsorção de edemas, de partes moles, hematomas, e uma postura inicialmente assimétrica pode ser notada e observada, né? Nada de novidade nisso aqui. Inclusive, quem estuda desenvolvimento motor fala que é normal o paciente ter uma assimetria nos primeiros meses de vida, né? Bora ver isso aqui, tá? Vou quebrar esse conceito aí se você já trabalha com isso e você tinha essa ideia. Se a assimetria persistir após as 3 a 4 semanas ou aparecer sintomas adicionais, é aconselhável verificar se a amplitude de movimento da cabeça está prejudicada, certo? Esse movimento restrito pode ser um sinal de imobilização protetora da coluna cervical superior, ou seja, região de base de crânio, ó, base de crânio e cervical anterior. A gente vai falar muito sobre isso lá no nosso evento. Vocês vão entender tudo, anatomia, o porquê ela entra em disfunção, como é que aplica a técnica para tratar, certo? Esse movimento, isso pode estar associado, esse movimento restrito pode ser um sinal de imobilização protetora da coluna cervical superior. Por muito tempo, olha aqui o X da questão. Por muito tempo, isso foi associado a um mau funcionamento do músculo esternocleidomastoide, tá? Levando um diagnóstico comum de torcicolo muscular. Olha as coisas clareando. Gente, deixa eu ver qual é a data desse artigo. 2019, tá? 2019 a galera já estava falando sobre isso. Desde muito tempo já se fala, mas ó, 2019 as pessoas já estavam falando sobre isso, tá? Então vamos lá. Por muito tempo achava que era um torcicolo muscular. O sintoma mais visível foi pensado para ser a causa. Qual foi o sintoma mais visível? A restrição de mobilidade. Pô, se o esternocleido faz a rotação, o paciente não está conseguindo fazer essa rotação, deve ser essa questão muscular. Aquele raciocínio raso e fraco que a gente teve na época da nossa faculdade, que acha que tudo é músculo. Só que não é assim que a banda toca. Músculo ele é um empregado da empresa, certo? Ele entra em tensão ou relaxa porque alguma estrutura mandou ele a fazer isso. A gente vai falar sobre isso lá no nosso curso, certo? E aí fala, o sintoma mais visível foi pensado em ser a causa, né? Então, pelo menos nas fases iniciais, o esternocleidomastoide encurtado e espesso é tão proeminente que era o culpado natural. Então, era normal a gente ver essa proeminência. Por isso que todo mundo achava que era o ECOM, tá? E que poderia trazer casos tardios aí de torcicolo com fibrose nessa região. E aí ele viu, nas minhas experiências, tivemos diferentes conclusões. Eu tenho observado que não há ligação direta e linear entre hematoma, que a medicina não fala que a causa da fibrose é um hematoma, né? Olha aqui o artigo já falando o contrário. Não tem ligação direta e linear entre o hematoma inicial e uma fibrose tardia. Então, crianças com hematoma inicial não têm maior chance de desenvolver uma fibrose tardia do que recém-nascidos
sem tumor palpável no esternocleido, tá? Então, o esternocleido, na verdade, é uma covítima do trauma subjacente a estruturas articulares da coluna cervical. E, como tal, não é um bom ponto de partida para o terapeuta avaliar ou analisar. Uma terapia correta, ou seja, terapia manual correta nas articulações suboccipitais resulta em um alinhamento do tônus muscular do esternocleidomastoide e melhora a mobilidade cervical do paciente. Artigo de 2019 falando aqui o que eu estou batendo na tecla com vocês o tempo todo, certo? O que a gente vê o tempo inteiro fisioterapeutas ainda com esse raciocínio de que o ECOM, a fazer alongamento na musculatura ECOM. Não existe isso. Você não vai conseguir gerar resultado no seu paciente com esse raciocínio. É por isso que você fica nessa terapia de 10, 20, 30, 40, 50... Gente, eu tive uma aluna, a Carla, acho que ela é de Goiás, não sei se ela está assistindo a gente aqui, mas a Carla era recém-formada e ela pegou um paciente do serviço público que tinha toscolo e ela fez 60 sessões de fisioterapia. 60 sessões de fisioterapia convencional. E esse paciente não melhorou nada. E aí, por acaso, ela me encontrou na internet, falou, como assim? Tratar o torcicolo em até 4 atendimentos não existe. Assistiu a aula, fez um atendimento. Vocês vão conhecer a Carla. Fez um atendimento. E ela nem se compara com as 60 fisioterapias que eu fiz convencionais. Por quê? Porque não estava tratando a causa do problema. Porque estava focando, o raciocínio estava muito estreito ainda, não abria os horizontes. Eu gosto de falar que quando o fisioterapeuta participa desses eventos assim, como a nova era da fisioterapia pediátrica, que vai dar uma nova forma de atender, uma nova forma de raciocinar, é literalmente uma expansão de consciência que o profissional dá. Ele sai desse evento completamente mudado. Porque ele vê que as coisas realmente começam a fazer sentido. É isso que vocês vão ver lá no nosso evento. Certo? E aí, trouxe mais. O esternocleido é uma covítima, eu falei isso para vocês, né? A assimetria do movimento, ela é frequentemente encontrada em testes de recém-nascidos. Seu significado clínico deve ser cuidadosamente examinado, tá? Então, ele fala aqui que mais de 10% dos pacientes podem apresentar essa disfunção de cervical alta, certo? Mostrou também que Kensen e outros mostram que a precisão da propriocepção do membro superior, ela é reduzida em casos de pacientes que têm uma assimetria da coluna vertebral. Como propriocepção dos braços depende muito do funcionamento da região do sacro e do occipital, vocês vão ter esse raciocínio lá na nova era da fisioterapia pediátrica, a ligação dessas duas estruturas, certo? Déficits funcionais nessa região devem ser corrigidas o quanto antes. Aí eu já começo a raciocinar com vocês. Então, se o teu paciente ele vai apresentar uma disfunção de mobilidade nessa região cervical, vai alterar essa questão, né? Essa disfunção de mobilidade vai ser a principal causa da assimetria craniana, da plagiocefalia. Entende que você precisa saber avaliar e tratar não só a assimetria craniana, mas também aplicar testes e técnicas da terapia manual para tratar o seu paciente? Muitas vezes o teu paciente ele tem alguma alteração do desenvolvimento motor que pode estar relacionado com a assimetria craniana dele, mas pode ser uma disfunção dessa de mobilidade na cervical, uma assimetria dessa coluna cervical. E você perdendo tempo fazendo estímulo motor e alongamento no teu paciente. Certo? Ficando 10, 15, 20, 30 atendimentos e você não vê resposta clínica e você se frustra. E o paciente chega e você já fica, meu Deus, o que é que eu faço? Porque você não vê a evolução no seu paciente. Pode ter certeza que se você está assistindo essa minha live aqui agora
e você ainda não tem conhecimento da terapia manual, você não sabe avaliar as assimetrias cranianas de forma segura, baseada na literatura científica, não tenha dúvida que você comeu muita bola no seu consultório. Não tenha dúvida que muito paciente já passou na sua mão e você não conseguiu oferecer o melhor tratamento para o seu paciente. Porque, com certeza, ele tinha alguma alteração dessa e você não conseguia tratar. Você não conseguiu enxergar. É aquela história. Quem não sabe o que procura, não entende quando acha. Você não sabia nem enxergar. Como é que você ia tratar? Então, assimetrias de movimento, general moves diminuído, propriocepção dos membros superiores alteradas, plagiocefalia, paciente que não evolui, atendimento moroso. Aqui, a causa é essa. A causa é essa. Tá? Então é isso que vocês vão aprender lá no nosso evento. É desse evento que vocês precisam. É do conhecimento que vai ter lá na nova era da fisioterapia pediátrica. É por isso que o nome é esse, gente. A nova era da fisioterapia pediátrica. É uma nova forma de raciocinar. É uma nova forma de você tratar o seu paciente. É uma nova forma de você olhar para o seu paciente pediátrico. É uma nova forma de você enxergar a fisioterapia. Se você ainda não consegue tratar o teu paciente em até 4 atendimentos, se tu ainda não consegue avaliar com segurança e baseado na literatura científica as assimetrias cranianas, fazer uma craniometria, se tu ainda não consegue aplicar técnicas para tratar da terapia manual, tratar essa região cervical do teu paciente e já ver resultado assim, ó, no final da sessão, é lá que você vai ter isso. É desse curso que você precisa, tá? Que é gratuito, inclusive. Beleza? Então, se você não está inscrito, querida, já coloca pediatria aqui, que é para você adquirir aí sua vaga, para não deixar escapar essa oportunidade, tá? Então lá vai ser um divisor de águas na vida de qualquer profissional que queira realmente fazer a diferença na vida aí dos pacientes, que queiram realmente impactar positivamente a vida dessas crianças, que queiram realmente ser um profissional diferenciado da grande maioria, que queiram ter um diferencial, que queiram ser mais referenciados, que queiram ser mais renomados, reconhecidos, indicados, tá? É para profissionais desse tipo que a nova era da fisioterapia pediátrica serve. É para, se vocês quiserem tudo isso que eu falei aqui para vocês. Certo? E aí olha que interessante essa última parte aqui. Ele fala o seguinte: todas as nossas capacidades, sejam elas relativas ao movimento ou à percepção, se baseia naquelas aprendidas anteriormente. Quanto mais cedo uma habilidade básica estiver situada na cadeia normal de eventos, mais problemas em sua aquisição inferior no desenvolvimento cognitivo ou motor posterior. Desequilíbrios cinemáticos, ou seja, alterações de mobilidade nessa região, devido à tensão suboccipital, interferem muito cedo nesse processo, o que é uma das razões pelas quais as consequências a longo prazo são tão abrangentes. Certo? O que é que a gente quer como fisioterapeuta? A gente quer o quê? A gente quer dar a capacidade, oferecer a capacidade funcional para o nosso paciente. A gente quer dar a oportunidade para que ele se desenvolva da melhor forma possível, com sua capacidade máxima funcional. Esse é o nosso cerne, esse é o que o coração do fisioterapeuta quer o tempo todo. É isso que a gente anseia o tempo todo. Só que, ó, a gente não tem esse conhecimento. Até então, né? Que agora vocês estão tendo. Até então, porque até vocês estão tendo agora. Certo? E vai ter muito mais lá na nova era. Certo? Isso aqui, gente, não é nada, na verdade, perto das aulas que vocês vão ter lá. Não é nada. Certo? Então, quis trazer tudo isso aqui para vocês, porque é muito importante a gente ter essa consciência, gente,
Eu tenho certeza que se você assistiu essa live hoje, você não vai mais enxergar o teu paciente da mesma forma que você enxergava ontem. Se você concorda comigo, comenta aqui. Isso. Vou enviar lá no grupo, tá? Quem tiver lá na comunidade exclusiva da Nova Era, vou enviar o artigo para vocês lá. Beleza? Não se preocupem. Quem tiver inscrito e já está participando lá da comunidade exclusiva, eu vou mandar o artigo para vocês, tá? Prometi, vou cumprir. Belezinha? Massa que a galera já começou a ter essa consciência. Perfeito, concordo. Ó, o Agni falou, a aula de hoje expandiu a nossa percepção. Incrível. Show de bola. Era isso que eu queria. E dia 31, não tenha dúvida que... Quem aqui já assistiu Matrix? Quem aqui já assistiu Matrix? Quando ele oferece lá a pílula azul ou a vermelha. A azul você continua nesse mundo que você vive. A vermelha você vai ter uma expansão aí de consciência. É mais ou menos isso. Soraya, é mais ou menos isso. Dia 31 é isso que vai acontecer com vocês. Aí tomar a pílula vermelha para aumentar aí essa expansão de consciência de vocês, certo? E vamos lá, respondendo a pergunta em relação a quem é que define se é uma plagiocefalia posicional ou patológica, tá? Nós, como somos o profissional que temos mais contato com esse tipo de disfunção, né? De assimetria craniana, é muito importante a gente... É isso, ó, tô respondendo agora. Não esquece da minha pergunta. Então, é muito importante você saber identificar, ler quais são os sinais de uma possível alteração, tá? De uma crânioestenose ou uma plagiocefalia posicional, certo? Então, é muito comum a gente se deparar com... Pode acontecer... As crânioestenoses, gente, elas são mais raras, tá? Então, vocês terem noção, já trabalho com assimetria craniana aí pelo menos uns 8 anos. Até agora eu só tive 2. E olha que eu atendo 8, 10 pacientes todos os dias. E até agora eu só tive 2. Mas ela pode acontecer e você precisa estar preparado para isso. E essa preparação começa você aprendendo a fazer uma craniometria, que é o que vocês vão aprender na aula 1. Por quê? Porque um dos sinais clínicos, uma bandeira amarela de que o teu paciente pode ter uma cranioestenose, ou seja, uma assimetria patológica, é você, durante o teu tratamento, observar que na craniometria o teu paciente piorou. De vez ele melhorar, tu tá fazendo tudo certinho, a família engajada, seguindo tuas orientações, isso começou a piorar. Isso é uma bandeira amarela, tá? Que pode ser um sinal de uma cranioestenose. Então, você vai ser o profissional que vai entender, na palpação também tem como a gente observar isso, e fazendo anamnese, olhando a cabeça do nosso paciente, também tem sinais específicos, tá? Então, você consegue enxergar isso e você encaminha para o neuro, tá? Para o neurocirurgião, já encaminha direto para o neurocirurgião. Aí ele pede uma tomografia, você pode pedir, mas geralmente a galera faz exame por plano, né? Então, plano de saúde precisa da prescrição médica. E aí vai fazer uma tomografia para fazer esse diagnóstico dessa cranioestenose. Certo? O exame padrão ouro para a gente diagnosticar uma cranioestenose é fazer uma tomografia com reconstrução 3D. Que aí a gente vê tudo bonitinho. Certo? Beleza, gente? E aí, vocês gostaram dessa nossa aula de hoje? Comentem aí pra mim. Foi boa? Sexta-feira tem mais, tá? Hoje é quarta, né?
Segunda, quarta e sexta. Isso, sexta-feira a gente tem mais. E lembrando que sexta tem, e a partir de segunda-feira, até o dia do nosso evento, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta da próxima semana. Na outra semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a gente vai estar aqui estudando. Vai ter live todo dia, até o evento. Certinho? Ó, Inanda colocou a mãozinha. Gente, se vocês não sabem, essa mãozinha aí é o nosso emoji oficial do TEMAP, dos fisioterapeutas que estão aqui estudando comigo todos os dias, certo? Da terapia manual, que faz a diferença. Então, ó, nosso cumprimento é esse emoji lindozinho aí da mãozinha, porque nossas mãos faz mágica na vida dos nossos pacientes. Transforma as gerações futuras. Então, toda vez que vocês entrarem numa aula minha, já coloca essa mãozinha, que eu sei que você já é seguidor e que já está aqui comigo há muito tempo. Esse é o nosso cumprimento, tá? Mãozinha quando chega e mãozinha agora também. Certinho? Belezinha, gente? Então é isso. Vou-me embora para casa, descansar que amanhã tem mais, certinho? Lembrando a vocês que quem não está inscrito aqui ainda, lá na minha bio tem o link para vocês se inscreverem ou comentar pediatria aqui, que é para você receber. A gente vai mandar aí no seu direct o link para você garantir sua vaga, que no dia 31 você vai tomar a pílula vermelha do Matrix, tá? A pílula vermelha do Matrix. Quero todo mundo com a consciência expandida. Beleza, gente? Então é isso. Um beijo. Até a próxima sexta-feira a gente se vê, tá bom? Tchau, tchau. Abraço.